Oi, gente! Meu nome é Bárbara Pedrosa Santos de Freitas, aluna do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. E essa é uma videoaula da matéria Princípios de Química Orgânica 2, do professor Dr. Luiz César Rodrigues. E eu vou falar sobre uma síntese e sobre a interconversão de grupos funcionais. Quanto à síntese orgânica, a síntese orgânica ela é o campo da química orgânica responsável pela construção de moléculas orgânicas através de processos químicos. E um dos principais objetivos desse tipo de síntese é criar compostos químicos complexos a partir de compostos simples, graças à diversidade de moléculas orgânicas. E a síntese orgânica tem como marco de seu nascimento a síntese da ureia, em 1828, realizada acidentalmente por Frederick Wöhler, através do aquecimento do cianato de amônio. E na época, vários químicos influentes defendiam a teoria da força vital, segundo a qual a matéria só podia ser produzida pelos seres vivos através das vis vitalis, força ou energia vital inerente na própria vida. E em 1856, através da tentativa frustrada de preparar quinina a partir da anilina, William Perkin sintetizou o corante malveína, abrindo caminho para o desenvolvimento da química medicinal como ciência. E a associação entre química medicinal e química orgânica é evidente na busca de Perkin por uma rota de síntese da quinina reflete na química orgânica sintética atual, onde os principais alvos dos estudos desenvolvidos por químicos orgânicos sintéticos focam produtos com atividades biológicas e ou farmacológicas destacadas. E, a partir da segunda metade do século XX, a descoberta de reações novas, com destaque para reações de formação da ligação carbono-carbono e para o desenvolvimento de reagentes organometálicos de metais de transição, fomentou um rápido desenvolvimento da síntese orgânica. E a partir de agora eu vou falar um histórico sobre isso, começando pelos anos 50. Que nos anos 50 tem como marco as sínteses totais orientadas pelas estruturas, o destaque para a busca de elucidação dos caminhos mecanísticos das reações químicas, e em 1954 foi publicada a síntese da estricninac, por essa pessoa que está aí, considerada a primeira síntese total de um produto natural. Nos anos 60, houve o início do uso de estratégias de síntese e conceitos de planejamento sintético, o desenvolvimento de metodologias sintéticas de organocupratos e essa pessoa, que abriram um horizonte de enorme potencial para novas rotas de síntese, a síntese de moléculas de alta complexidade em laboratório, como prostaglandinas e terpenoides, o desenvolvimento de metais de transição contendo ligantes quirais para a catálise de processos enantioselativos. E nos anos 70, temos o desenvolvimento de metodologias e estratégias de síntese biomiméticas, baseadas em processos de síntese naturais. Primeiros auxiliares quirais, sendo o crescimento de estudos que resultaram em métodos de controle estereoquímico de reações, estratégias para controle estereoquímico de ligações carbono-carbono, reações de oxidação e de redução. Nos anos 80, teve o desenvolvimento de reações enantioseletivas através de catalisadores quirais, de grande impacto para a ciência, cujo avanço científico resultou no Prêmio Nobel de Química em 2001. Para esses químicos, que estão aí os nomes, pioneiros no desenvolvimento das estratégias de catálise assimétrica, e entre as principais reações e ferramentas de síntese desenvolvidas na década de 80, se destacam a reação aldólica, a química essa palavra gigante que eu não sei falar, dessas pessoas também que estão aí, a epoxidação de Sharpless
o uso do ligante BNAP em catalisadores quirais, a hidrogenação catalítica e, enfim. No caso agora dos anos 90, teve a síntese assimétrica de estruturas orgânicas com alta complexidade estrutural, a fórmula estrutural da palitoxina, a ampliação do conhecimento da estrutura do sítio ativo de proteínas receptoras e enzimas possibilitou o desenvolvimento de metodologias novas. Fortaleceu a relação estratégica da bioquímica com a química orgânica sintética, o desenho planejado de novos bioligantes e o seu uso para o desenvolvimento de novas ferramentas de síntese, estudos envolvendo estruturas supramoleculares e mimetização de processos de autoagregação e reconhecimento molecular presentes nas estruturas biológicas. E quanto aos termos da síntese orgânica. Existem vários termos ligados à síntese orgânica que é preciso reconhecer, como a retrossíntese, que trata-se de uma técnica utilizada para decompor a estrutura de uma molécula-alvo, TM, e o resultado é uma sequência de estruturas mais simples. E como objetivo final, é possível obter materiais de partida menos complexos, ou que podem ser explorados mais facilmente pelo comércio através de um planeamento racional da síntese química. O TM significa molécula-alvo e se refere à molécula que irá ser sintetizada, seja sintética ou natural. A desconexão é uma operação que se caracteriza por ser o inverso da chamada síntese símbolo. A FGI, que é uma sigla em inglês para interconversão de grupos funcionais, é o processo que utiliza reações de substituição, eliminação, adição, oxidação ou redução para se obter um grupo funcional por meio da conversão de outro. A estratégia sintética, como o nome já indica, é o planejamento para uma síntese. Synthetic Statics é o processo no qual se planeja uma ligação ou um conjunto delas em certa região da ATM, e o equivalente sintético é o reagente que possui a função de um sínton. Como se trata de um elemento instável, ele não pode ser utilizado. E temos aqui esse diagrama de síntese orgânica, dizendo onde ele é presente, no caso, onde ele pode agir, na produção de combustíveis e cosméticos, medicamentos, polímeros, corantes, produtos de limpeza, fertilizantes e alimentos. E quanto aos grupos funcionais, os compostos orgânicos eles são agrupados em classes com base em suas propriedades químicas semelhantes, chamados de grupos funcionais. E um grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos em uma molécula que serve como local de reatividade química. E o carbono se combina com outros átomos, tais como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e halogênios para formar grupos funcionais. E quanto aos hidrocarbonetos, eles podem ser vistos como funções que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua constituição, e podem ser subdivididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. E quanto aos alcanos e parafinas, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, só possuem ligações simples, como carbono ligado a carbono e carbono ligado a hidrogênio, com ângulo de ligação 109,5 graus e hibridização sp3. Sua fórmula geral é CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos da cadeia e os alcanos eles possuem pouca reatividade, por isso eles não são conhecidos também como parafinas, que no latim significa parum affinis, pequena afinidade, e são encontrados principalmente no petróleo e no gás natural, como exemplo o gás de cozinha, a gasolina e o diesel. E quanto à regra para a nomenclatura dos alcanos, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, sendo a IUPAC,
É a organização responsável pela elaboração da nomenclatura sistemática ou oficial dos compostos orgânicos, e ela se baseia em algumas regras gerais que facilitam nomear os compostos. E, por fim, temos essa imagem, no caso, essa tabela, para ajudar a identificar os grupos funcionais, sendo o ácido carboxílico, e o grupo é um radical, COH, a estrutura é essa, o sufixo é oico, e um exemplo temos o ácido acético, é CH3COH. Agora temos o álcool, que é um radical mais OH, e a estrutura é ROH, o sufixo é ol, e como exemplo temos o etanol, CH3CH2OH. No caso do aldeído, é um radical ligado a CHO, a estrutura é essa que vocês veem, o final é al, e o exemplo é etanal, que seria o CH3 ligado ao CHO. No caso da amida, temos um radical ligado ao CONH2, a estrutura é essa, o final ficaria amida, não o final, enfim, o sufixo é amida, e o exemplo seria CH3CONH2, que é etanamida. No caso da amina primária, temos um radical ligado a NH2, a estrutura é essa e o sufixo é amina. No caso da amina secundária, temos o grupo R, no caso o radical, um radical ligado a NH, ligado a outro radical. O sufixo seria amina e o exemplo é etanamina, que é o CH3CH2NH2. No caso da amina terciária, temos um radical ligado a um N, ligado a outro radical e ligado a outro radical, no caso, 3 radicais. E o sufixo é amina. No caso da cetona, temos um radical ligado ao CO, que é ligado a outro radical, o sufixo é ona. Como exemplo, temos a propanona, que é o CH3COCH3. No caso do éster, tem um radical ligado a COO, a outro radical. O sufixo é ato-di. Como exemplo, temos metanoato de fenilo, sendo HCOO, C6H5. E no caso do éter, por último, temos um radical ligado a um oxigênio, que é ligado a outro radical, sendo o oxigênio o centro de 2 radicais diferentes. Como exemplo, tem essa estrutura. Não, a estrutura que representa é essa que está aí. E como exemplo, temos o metoximetano, que é o CH3OCH3. E, por fim, acabamos a última videoaula dessa disciplina, que é Princípios de Química Orgânica 2. E agora eu vou fazer vocês esperarem dar 15 minutos, que é o tempo que tem que ter. E por enquanto vocês vão ficar vendo esse gif muito fofinho de um sanduíche com queijo, balançando a linguinha de um lado para o outro, tendo um arco-íris embaixo. E já já dá o tempo, gente. Só falta 1h40 agora, arredondando. E é isso. Muito obrigada pela atenção. E até nunca mais, porque já acabei todas as aulas. Hahaha. Uma tela bem falsa, mas tudo bem. E agora é isso. Só esperar dar o tempo e pronto. Todo mundo feliz agora e satisfeito. Fim. Já já eu volto para dar um tchau de vez. Uma contagem regressiva de felicidade. Amém. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Tchau!